Sejam muito bem-vindos ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós duas somos as protagonistas de Saia. E hoje a gente tem uma convidada que a gente ama de paixão, mas antes de falar sobre ela, a gente vai falar sobre a nossa patrocinadora. O mundo mudou e crescer sozinha não é mais uma opção. Existe um desejo em comum: crescer com clareza, conectar com propósito, expandir com estratégia. Nós entendemos o seu desafio, porque já estivemos aí, empreendendo, decidindo, segurando tudo sozinhas. A CIA Expansão SA é um hub de negócios para mulheres, onde desenvolvimento, conexão e visibilidade caminham juntas. Aqui não é sobre tamanho, é sobre impacto, sobre crescer sem perder essência, e construir um negócio alinhado à vida que você quer viver. Não é só um clube, é um movimento, de mulheres que se fortalecem juntas. Seu crescimento pede direção, seu negócio pede estrutura, e você não precisa fazer isso sozinha. CIA Expansão SA, onde sua expansão acontece com propósito. Fale um pouco aí, Jaque, sobre o seu trabalho, Hoje você vai trazer um tema que a gente não tá... A gente nem quer muito olhar Vamos pra ver se ele. ficaremos confortáveis com essa entrevista. A Jaque Pontes, ela é psicoaromaterapeuta e agora ela vai trazer um pouco sobre como a aromaterapia pode te ajudar aí no seu processo. Então, obrigado por estar aqui de novo, obrigado pela confiança. Então, na realidade, eu sou Jaqueline, todo mundo me chama de Jaque, e acho que esse Jaque já começa a construção de uma história, né? Que é essa proximidade, esse acolhimento, essa proposta de estar próximo das pessoas. Porque do lado de cá, né, as protagonistas de Saia sofrem também, né? A gente sente, a gente quer dar conta de tudo, né? E muitas das vezes a gente fala, depois eu vejo isso. Agora não dá, agora eu não posso parar para ver isso. Agora, nananã. A gente vai arranjando, né? A gente não se coloca na agenda. Se prioriza, né? A gente, assim, acaba colocando outras demandas, e até, por exemplo, um exemplo meu foi ontem, era para eu ter feito atividade física, e aí várias outras demandas de trabalho foram aparecendo, e a atividade física não aconteceu. E aí eu olho e falo, uau, né, o que eu tô fazendo comigo? Né? Então isso é importante a gente se olhar, porque isso vai nos adoecendo. E isso entra numa questão até do dizer mais sim para as coisas e menos não, né? E dizer mais sim para si, né? Porque a gente acaba meio que às vezes se anulando. Não, tudo bem, depois eu vejo. E esse depois nunca acontece. É verdade. E aí, na realidade, é essa questão. Quando a gente não tá bem, será que o nosso negócio tá bem? Será que o nosso trabalho tá bem? Ou a gente tá entrando numa questão de máscara? Com certeza. Não dá para estar, né? Se você não tá bem, dificilmente as outras coisas caminham bem, né? A gente acaba levando isso para o caos vai para todos os lugares. E a gente tenta levantar, né? Vai para a família, para o relacionamento, não só o trabalho, né? Vai para todas as esferas ali, né? Sim, a gente acaba apagando alguns incêndios, na realidade, né? Então, hoje o meu alerta é um pouco para isso, assim. Parem, se olhem. Se vocês querem ter um negócio sustentável, né? Se priorizem. E aí, o emocional é a base, né? Porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue nem se colocar para o mundo, né? O que a gente chama do se bancar, né? E falar assim, quem é esta pessoa? Eu sou um personagem ou eu sou esta pessoa mesmo? E eu consigo estar aqui, né? E eu acho que isso é muito transformador e isso é muito libertador. Né, e como perceber isso, Jaque? Porque assim, né, vamos lá, aí até pegando o exemplo da empreendedora, você tá lá, tá trabalhando, você não tá percebendo, até o emocional, tá tudo bem, enquanto tá trabalhando, tá tudo bem, né? Daí a pouco você fica doente, né? E pode até ser que tenha um fundo emocional, às vezes ou não, mas eu digo de perceber, né, porque até para se priorizar, é claro, tem demandas que você fala, não, eu vou reservar uma hora para mim e tudo mais, é uma coisa que a gente fala muito, né, importante e tal. Mas para além disso, como é que a gente se percebe antes de adoecer, né? Porque numa febre, a febre é justamente isso, né? Ela vem para te avisar. Mas nessas dores, na saúde mental, mais especificamente, que você estava falando, na depressão, na ansiedade e tudo mais, não tem avisos, né? Não tem mini febres ali. Tem. Então, ótimo, bora contar. Como é que a gente previne? Vou dar um exemplo de uma interagente, a gente chama de interagente, né? Ela falou assim, Jaque, meu olho não para de tremer. O que é isto? Isto é uma febre.
E às vezes a gente fala, não, o olho só tá tremendo porque eu tô com cisco, ou porque eu tô muito Não. tempo na tela. Quando começa meu olho tremer, eu já sei que o bicho vai pegar. Isso. Meu olho Meu treme. olho nunca Isso. tremeu. Meu olho treme. É. Quando eu tô num estágio assim, tipo, exaustão, né? Aquele cansaço que você fala, meu olho começa. Aí eu falo, PQP. Eu tenho que tirar um tempo pra. Aí quando eu não tiro, aí Pra eu fico relaxar, né? doente. É, Aí eu fico doente. é. Porque aí o corpo já vem e já dá aquela Sim. bordoada. Então aí o eu fico sem corpo- voz. Né? Tipo, você não vai parar, eu te paro, É, né? o Eu corpo vai sinto dando muito pequenos isso, que o sinais. corpo faz isso, Liga. você não vai parar, eu te paro. Mas aí quando ele Mas te aí para, já eles tô- param. já tô ali, né? Isso. Então, o que é legal? Você entender os pequenos sinais. Às vezes tem gente que pega pro estômago, às vezes tem gente que pega pela região dos ombros, às vezes tem gente que pega, por exemplo, pelas pernas, que ficam pernas inquietas, que a gente fala, de ficar assim, batendo Uhum. perna, É. né? Às vezes entra com um movimento mais de tensão na musculatura, ou, poxa, eu não consigo ficar quieta. Eu não consigo parar para assistir um filme, porque eu já preciso estar aqui no celular, aí eu tô aqui no filme, mas aí eu tô no celular, aí eu tô vendo outra coisa. Isso é uma mente tá extremamente vivendo- inquieta. não tá vivendo no presente, né? agitado. É. Isso. Não consigo sentar ali para simplesmente apreciar e ficar quietinha. Opa, minha mente já tá, poxa, eu tô aqui, amanhã eu vou fazer isso aqui depois. Isso já são sinais, gente. Gente, mas tem como você parar e ficar quietinho? Olha, Olha, eu vou me, não entre- dá. vou me entregar agora, gente. Tem como parar aqui? Alguém consegue isso? Eu acho que Ela parece o Tasmania. prática. Tem como? Tem alguém consegue isso? Eu acho que é um exercício. Na realidade, assim, eu gosto muito de uma visão do yoga que vira e fala assim: como você respira? Né? Então, a respiração do yoga é você puxar o ar, você levar ele para a barriga, diafragma. segurar, né, para a barriga até. Né? Você enche a barriga de ar, você segura e você vai soltando devagar. O que você está fazendo com isso? Só levando o ar para a barriga? Não. Você está com mais calma. Desacelerando, né? Você está saindo do 220 e indo um pouquinho mais para o 110. E aí você está diminuindo o seu ritmo cardíaco. Ao diminuir seu ritmo cardíaco, você também está diminuindo as tensões. É como tá a tua mente, né? É o Se acelerado. É o tipo, acelerado. Eu tenho que falando falar com a 3 cabeça assim, assuntos ao mesmo tempo, né? É, E aí, assim, né? Aí também fala 3 ao mesmo tempo, aí você vai responder o primeiro e ela já tá falando Já tô em terceiro. terceiro. É que eu tô com o modo Eu falo, executor on, calma. apertada no talo. Aí deixa eu ver, a gente até brincamos, né? É. Que eu falei assim, vamos fechar um assunto por Vamos fechar um por vez? Mas eu, Acontece. assim, ó, sabe? Assim, eu tava... Aí quando eu tô mais calma, aí vem ela. Aí eu falo, É. calma. É, Então, isso que vocês estão falando é uma coisa interessante, né? Porque a gente é ensinada que a gente tem que dar conta, né? Sim. Então, assim, como assim você não tá dando conta? É isso. E principalmente empreendedora, assim, muitas são eu presa, É. eu solo. É. E aí, assim, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aí, quando você começa a fazer um monte de coisa, você vai perceber que você não fez tão bem como você gostaria de ter Não. feito. Não dá pra fazer. Né? Aí você Então, fica frustrada. isso. É. Ou você erra É. e você fala assim, nossa, eu errei, e agora? Né? O que aquela pessoa vai pensar de mim? Mas por que você errou? Porque você não estava aqui e agora. Então, o grande exercício é estar no aqui e agora. mas aí o exercício para você baixar. Mas o que ainda sempre me pega é como é que eu percebo esse dia a dia, entendeu? Como eu percebo que estou caminhando para isso. Então, eu fui lá, fiz ou uma aromaterapia, fiz uma massagem, melhorei, fiz os exercícios e tal. Vamos dizer que baixei, tô ótimo, né? Fiquei ali bem. Depois, para eu manter isso, ok, né? Vou incorporando esses exercícios. Mas como é que eu vejo? Tipo, passaram 3 semanas, você fala, já dei uma escorregada aqui, sabe assim? Isso, para mim, é difícil. Eu perceber essas escorregadas, entende? Porque eu não sei se é justamente, se é também estilo de jeito mesmo de ser, eu já sou mais acelerada mesmo, mas e tem momentos que a gente percebe, né? Tipo, sei lá, vamos fazer um evento, tá? Alguma coisa que aperta no trabalho, aí ok, isso, a gente já sabe que vai ter um tempo ali. É um tempo específico, né? Exato. Agora, mas quando eu tô ali na minha rotina normal de dia a dia, tipo, tá bom, eu fiz, nossa, daqui 2, 3 meses outra crise do ciático, daqui mais um mês outra crise de não sei do quê. Para pra olhar quantas coisas você fez no dia, por exemplo. Pode ser um termômetro. Mas a gente, sabe o que a gente faz? Quanto mais tique a gente deu, mais feliz a gente fica. Então, e é essa a questão. Então, eleja quantos Falei, tiques yes, você vai dar. Eu gosto. Então, É, é esse que é o problema, Jaque. essa é a sua gosto. resposta. Porque a gente coloca 68 milhões de coisinhas. Nossa, absurdo. Mal sabe que... Eu acho que uma pilha a outra, viu, Dani? Claro que é. Sabe o que a gente... Você reparou que a gente fez outro dia?
Ela lá fazendo um monte de coisa, eu daqui fazendo um monte de coisa. Chegou no fim do dia, a gente mandou isso. Fiz isso. Uma mandando pra outra, feliz da vida. Tipo, não uma competição, mas tipo, olha a minha lista, sabe assim? É isso. Fizemos tudo feliz E da é vida. isso que né? nos adoece. E porque, aí né, eu sem voz, ela torta. Mas nesses dias eu tô bem, tô super bem. Sim, E eu não sinto esse você tá bem cansaço. porque você sente uma adrenalina, mas se você levar esse bem os 365 dias do ano, O corpo não aguenta. Então, corpo não e aí é aguenta. isso que eu não percebo, porque daí isso. como eu tô bem, isso aí você quer fazer de novo. e aí eu tô mantendo e tô bem, entendeu? E aí de repente, pá. Aí Ó. por isso que eu não detecto, tipo, aonde eu escorreguei. Isso. E aí é diminuir as suas demandas, entendeu? Não, as minhas demandas hoje vão ser 5, ao invés de 15. Não, mas gente. A gente tenta. Dá De verdade, já que a gente tenta, de verdade. A gente tenta, eu a gente tenho- consegue. Não, eu até coloco lá as minhas listinhas, eu tento diminuir. Mas chega uma hora, Eu isso admito. do trabalho. Porque aí não é só trabalho a nossa vida. É. O problema é esse. Trabalho eu consigo delimitar, hoje eu vou fazer 5 coisas, mas e o resto de toda a rotina? Às vezes o resto da É É isso aqui que rotina, às vezes é o que deixar pega, É né? a casa, tem que pouquinho, fazer supermercado, tem que fazer comida, né? É 2 filhos, nananã, e um fica doente, o outro férias, tem... volta às aulas, é Meu, trabalho. Na hora que você vê, você tá atropelada. Você tá atropelada. E assim, eu sei que você é em casa, tá aí, e tá se identificando com a gente. Coitadas. A gente tá junto, né? A gente tá junto, né? Mas vamos ouvir o que a Jaque tem pra dizer. Então, na realidade, eu acho que é um exercício de a gente colocar menos demandas e aprender a lidar com as imperfeições, Sim. né? Por exemplo, que você falou, tem as coisas da casa, ok. Mas de repente você pode fazer um pouquinho mais de arroz e deixar pro dia seguinte. Ou você pode olhar lá seu cesto de roupa suja e falar assim, tá bom, agora eu não vou colocar ela pra lavar, né? E tá tudo bem ela ficar ali. O problema é que a gente já pensa assim, se eu não lavar agora, amanhã vai acumular o de ontem. Aí você já fala, Então, mas aí você tá se pilhando. é isso. É isso. Mas a gente faz isso, a gente não faz de forma consciente, né, Jaque? Eu acho que o maior desafio da mulher, que é o que a Sheila tá falando, não é consciente, é perceber que ela tá se autoflagelando ali numa situação que é desnecessária. E a gente, às vezes, tem que parar e respirar e falar assim, tá, não vou fazer e tá tudo bem, Isso. né? Isso. A questão é que aí, quando a gente faz isso, aí vem a culpa, vem a cobrança, a nossa, né? Primeiro vem a nossa, por que eu tô aqui deitada assistindo Netflix e tem uma louça para lavar? E aí vem a culpa, né? Porque é aquilo que você tal falou. pedir ajuda? Com certeza. Né? Hoje em dia é o que eu tô fazendo. Gente, hoje não vai dar, vocês se virem aí. Não vou... É isso, gente. Gente, agora não tem jeito, senão a gente fica doente. Eu fiquei 25 dias sem voz, você lembra? 25 dias sem voz. Eu sem voz, eu faço tudo com a minha voz. Então, meu corpo fala assim, filha... Agora ela tá descontando os 25 dias. Vou falar tudo que eu tenho que falar hoje. Tudo. Você tá muito abusada. Na aromaterapia tem um óleo que chama cedro, que eu amo. Chama Cedro Atlas. E, basicamente, na psicoaroma, esse óleo te traz para aqui e agora. Ele isso te aí. ensina... Eu posso tomar banho de cedro? Pode. Tonelzinho. Vamos trocar o tonel, né, Che? Vamos mudar de tonel e colocar esse. Tonel de cedro. Caramba. Porque, na realidade, é um pouco esse exercício, né? Assim, se a gente conseguisse trabalhar essas questões, a gente adoeceria menos. Sim. E a gente entraria em menos medicamentos, tarja preta, tarja vermelha. Né? Então, a grande questão é a gente trabalhar o preventivo. Né? E hoje nós temos uma entrevistada aqui que vai contar a história dela pra gente, uma querida, Tânia Lassi, seja bem-vinda. Obrigada, meninas, muito obrigada pelo convite, eu já agradeço, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada a você, é um Muito bom ter você prazer. aqui com a gente. Saiu da faculdade então dentista, resolveu montar a sua clínica, só que não é simplesmente atender, né? Receber o cliente e atender. Tem uma série de coisas que você tem que estar se preparando, né? Inclusive, até buscando conhecimento técnico também, né? De como ter um bom atendimento, de como manter ali os insumos da clínica, enfim. Sim. Conta um pouquinho aí dessas particularidades, porque aí a pessoa às vezes até imagina que elas devem abrir o consultório e aí começa a ter surpresa, né? Mas tem que olhar isso, mas tem que ter rede social, mas tem que... Não é assim? Mas eu tenho que ir atrás de cliente? Pra quê? O cliente não vem atrás de mim? Exatamente, é o que a gente pensa. Quando a gente sai da faculdade, a gente pensa que os clientes vão vir até nós. Que é só
só a gente colocar uma cadeira lá E uma e abrir as plaquinha. portas e colocar uma placa que vai dar tudo certo. E na verdade não é nada disso, né? Para a gente ter uma clínica, a gente precisa, além de ter um conhecimento técnico de bastante embasamento e estar sempre se atualizando, que isso é muito importante, a gente também precisa estruturar muito o nosso negócio. Então, desde você ter processos para tudo, né? Você ter o passo a passo de tudo que você vai precisar realizar ali, até a sua gestão financeira, você ter uma conta pessoa física, uma conta pessoa jurídica, né? Ou duas contas pessoa física. Eu sempre falo para as pessoas, tenha duas contas, porque o pessoal tem uma conta só e aquela confusão. Então, isso é uma coisa que é complicado, porque as pessoas realmente não sabem. É algo que não sabem. A faculdade não ensina. De jeito nenhum. Você Para não tem algumas nada pessoas. de gestão. Eu sou advogada de formação, também não tive esse embasamento de gestão empresarial. Médico também não deve ter. Você tá falando que o odonto também não? As únicas que tem é a contabilidade e administração, né? Por isso que ela é minha sócia que fala de negócio. Exatamente. A gente não tem mesmo. Então, não só não temos essa noção, como achamos que não é necessário ter isso dentro do consultório. Então, eu vejo muitas pessoas com essa dificuldade. E vendo essa dificuldade dos profissionais da saúde em geral, foi que eu resolvi ajudá-los, né, com o conhecimento que eu acabei adquirindo, também tendo que me especializar, porque acabei entrando, né, quando eu entrei para ser gerente dessa clínica, eu também não imaginava que eu precisava saber. Achei que eu já sabia, né? Que eu já sabia, depois de tanto tempo ali no dia a dia de uma clínica, eu achei que eu já sabia realmente o que fazer. Mas não sabe. Porque parece que é uma caixinha, aquelas bonequinhas russas Matriosca, que você vai abrindo, matriosca. vai abrindo, você fala, meu Deus, vai saindo as camadas. Eu tenho que saber isso, ai meu Deus. Exatamente. E aí foi assim que eu comecei a me especializar e comecei a ajudar alguns profissionais, né, a entenderem melhor a importância de se ter processos, de se ter um controle financeiro, de ter um controle de estoque, né? Quantas vezes eu não vi pessoas perdendo dinheiro porque guardavam coisas que estragavam ao longo do tempo e não sabiam nem que estava lá no fundo do armário, né? Ou que às vezes precisa de um determinado insumo para fazer um procedimento e na hora do procedimento percebe que o insumo não está lá. Gente, já pensou isso? Então, é uma coisa bem complicada. Porque o que a gente sente muito desse nicho de saúde, a gente também atende bastante aqui, é que eles não se veem como negócio, não é, Tânia? Exatamente. Né? Eles se veem muito, até justamente pela questão da saúde, do cuidar, né, e tal, se veem só como não só, né, mas se veem como um profissional e não como dono de um negócio que você tem que se preocupar com tudo isso que a gente está falando, né? Exatamente. Eles não se veem como empresários. Porque é natural até do perfil de quem busca uma faculdade na área da saúde. Quem busca uma faculdade na área da saúde tem um perfil de cuidado, tem um perfil de cuidar apenas da mãezona ali, sabe? Da asa. Do humano, né? De querer fazer de tudo para atender aquela pessoa, para sanar aquela dor, né? Isso é normal, é do perfil mesmo, de personalidade de quem procura essa área. Então, além da gente não ter isso na faculdade, que eu acho muito errado, deveria ter pelo menos uma cutucação, pelo menos uma base, sabe? No primeiro ano ali. No primeiro ano tinha que ter pelo menos uma. Pelo menos, sabe, no ano básico? Ter pelo menos uma noção. Olha, pelo menos falar, você precisa saber, né? Assim, tem que porque para eles poderem, para os profissionais já começarem a entender isso. Porque por causa desse perfil, eles já saem só achando que é só montar lá o seu consultório, ou então ir cuidar de alguém, mas não sabe, né? E eu percebo que tem gente que trabalha em consultórios de colegas e mesmo assim acaba sendo prejudicado, porque não sabe nem controlar os seus atendimentos. Não sabe controlar aquilo que atende, não sabe fazer uma lista, uma planilha, de alguma forma controlar. E às vezes é passado para trás. Eu já vi muitos colegas serem passados para trás, e eu já fui também, na minha época de atendimento lá atrás, passada para trás por donos de clínicas. Porque eu não sabia controlar. Né? Então, eu tenho certeza que muita gente tem esse perfil também, justamente por não ter essa noção de que precisa se preocupar com a parte empresarial, não só com a parte de atendimento ao paciente. Ninguém quer ter um negócio para não dar certo, né? Todo mundo quer ter para dar certo, né? claro. Lucro, né? Se você está deixando aí dinheiro na mesa, comprando coisa desnecessária, ou perecendo algum produto lá, né? Enfim.
é dinheiro jogado fora. E aí acaba saindo da sua margem, né? Certeza. Vamos falar de vendas. Sim. Janete, querida, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos falar desse coração das empresas, né? E que as pessoas podem tratar com tanto carinho e que muitas vezes, ao invés de ter esse olhar, a gente acaba tendo ou um afastamento dele, né? Ou simplesmente ignora que ele existe, né? E acha que a sorte vai surgir muito mais fácil. Pois é. Não precisa de processo de venda. Acha que o eles vão cliente cai do vendendo, teto, sim. assim, cai no colo. Exatamente, exatamente. Ou né? acho que é só fazer tráfego pago, né? Ultimamente a gente está vendo muitos empreendedores, inclusive, chegam pra gente, tô fazendo tráfego pago, só que aí investe no tráfego, faz todo um trabalho ali, só que depois não tem um processo de venda para converter. E Não aí, é? Aí não E aí? adianta. Esse é o grande problema, né? Hoje eu trabalho muito com empreendedoras e já trabalhei com várias empresas multinacionais, inclusive, né? PMEs. E o que a gente vê que é a maior questão? A maior questão é que a gente está sempre apaixonado pelo nosso produto, pelo nosso processo, aquilo que a gente vai entregar, né? Uhum. Mas quem está ali do outro lado está entendendo todos os benefícios que vai ter a partir disso? E esse é o grande problema das pessoas, porque a gente fica o tempo todo falando sobre os produtos, mas a gente não entende que o outro não compra nada de você, a não ser que seja algo que você precise, que Uhum. você esteja de primeiríssima necessidade, por impulso, ou que realmente vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Por isso, é muito importante que você possa desenhar o processo comercial da sua empresa, porque a partir disso é que você começa a entender. O seu cliente tem diferentes jornadas, ele tem diferentes momentos que ele queira comprar, ele tem diferentes formas que ele queira ser abordado. Então, simplesmente entrar no tráfego pago ou qualquer outro, né, meio que a gente entre, sem ter essa estratégia bem desenhada, pode ser um grande tiro no pé. O que faz com que o comercial acabe sempre sendo deixado de lado e penalizado por todo o processo que a empresa dedica tanto fazendo o seu produto ou serviço, né? Sim, sim. E a gente vê muito essa parte que você falou de ter a visão de que o cliente compra o que ele precisa. A gente vê empreendedores que criam produtos, serviços incríveis, só que às vezes está baseado numa técnica que as pessoas não alcançam, vem lá com um negócio quântico, ou não sei o quê. E o processo de vendas já começa aí, né? Você explicar o que você faz e o outro entender, né? Traduzir, né? A gente brinca aqui, Traduzir. traduz em linguagem cristã o que você faz, Pelo porque amor de Deus. você fala um negócio, não tem a menor ideia, e a pessoa do outro lado, quando ela não entende o que você fala, ela já refuta, Sim. né? Porque ela fala, bom, não Mas sei pra nem mim, o que ela... preciso disso. eu não sei nem o que é isso, então não vou nem perguntar o que é, para não achar que eu sou burra ainda. Exatamente, né? Essa questão do IA, que eu preciso saber tudo, e do tempo que nos foge pelos dedos, faz com que as pessoas não dediquem tempo suficiente realmente para poder entender que tudo é um aprendizado, tudo é uma maturidade que a gente precisa ir trabalhando ao longo da nossa vida para entender realmente aquilo que é mais importante para mim. Então, muitas empreendedoras hoje, quando eu começo o trabalho com elas, eu vejo, ela está apaixonadíssima pelo produto dela. É maravilhoso, é algo que a vida toda ela sentiu falta, a vida toda ela entendeu. Como é que alguém não pensou nessa questão, né? Uma coisa tão óbvia, né? Que a gente brinca muito, o óbvio deve ser dito, Sim. mas a questão é que quem vai estar do outro lado consumindo ou comprando ou usando, precisa entender o que há por trás disso aqui. E muitas vezes essa empreendedora ela justamente não consegue fazer este pacote para que ela possa entregar tudo aquilo que tem muito valor. Porque afinal de contas, eu acho que cada vez mais que eu trabalho com empreendedoras, eu vejo elas colocando muito da sua vida, da sua experiência, da sua alma ali Repertório, dentro. né? De Seu outras repertório, carreiras, né? Exatamente, seu repertório de várias carreiras e experiências que ela traz, né? Sejam elas pessoais ou profissionais, e que trouxeram esse grande brilho nos olhos para buscar e realizar essa ideia. Mas a jornada do cliente é algo importantíssimo que a gente precisa aprender a traçar. Entender exatamente uma metodologia estratégica de vendas, onde eu entendo que vender é um processo. Vender não é estressar, vender não é sorte, vender é um processo. Quando eu tenho uma metodologia onde ela é muito simples e clara, e ela me traz todo passo a passo que eu devo estar
preparada antes do meu cliente me apresentar, faz com que essa empreendedora entre no mercado com muitos passos assertivos, né? Ela entender o que realmente é um funil de vendas e como eu manejo esse funil, né? Não é simplesmente as pessoas chegam, vendem a ideia do tráfego pago ou do Insta ou dos seguidores ou isso ou aquilo, como se fosse fazer a grande diferença. Não. O que vai fazer a diferença é o seu movimento no mercado, né? E a forma como você resolve posicionar essa sua ideia, o seu produto. E, por fim, realmente você poder hoje, é muito, muito importante que você saiba conversar com o seu interlocutor, o seu cliente, com o formato da linguagem que ele sabe entender. Então, quando a gente consegue fazer toda essa trilha e faz com que essa empreendedora percorra essa trilha, ela ganha uma maturidade em relação ao produto, o serviço dela, ela ganha tanta autoridade que aí sim, ela pode estar num elevador e ela sabe fazer e dizer exatamente o que ela faz. Ela pode estar num evento, ela pode palestrar, ela pode estar em qualquer lugar, porque ela está segura daquilo que ela traz. Né? Quero vender para todo mundo. Porque eu não quero perder ninguém. Não, mas então. Aí eu não comunico com ninguém. Então você não vai conversar com vai ser mais difícil de converter, né? Só que é difícil muitas vezes da empreendedora entender isso. Que o fato de eu querer vender para todo mundo é mais difícil do que eu ter um público específico, né? Conta um pouquinho disso, Janete. Né? Aquela tal história que a gente ouvia de pequeno, mas você não é todo mundo. E esse momento do você não é todo mundo é um momento muito rico nas nossas oficinas. É um momento de descoberta, onde a gente vê o brilho do olho dessas nossas empreendedoras, porque elas começam a entender que elas realmente não são todo mundo. E que elas não estão aqui com um produto tão bacana, tão legal que elas desenvolveram para vender para todo mundo. E que elas podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Então, muitas das vezes a gente pode fazer todo esse processo com muito mais eficácia e muito menos esforço e ter mais resultado. Tudo depende desta questão. Eu preciso aprender um método de vendas. Eu preciso entender o processo para poder identificar até mesmo aonde está o meu cliente no processo de vendas, né? Muitos clientes, que me dá uma pena, isso me dói o coração mesmo, quando eu vejo as empreendedoras que realmente arduamente conquistam vários clientes. E depois vêm esses clientes comprando dos concorrentes. E o que se chama isso? Isso se chama a falta de acompanhamento do seu lead. Então, é assim, o cliente quando compra de você é caríssimo. Ele já é um cliente que chega caro. A partir dali, eu preciso fazer com que este custo seja diluído em várias outras ofertas que eu possa ter na mão. E entender como que eu posso entregar isso para o meu cliente. Então, se eu não estou mapeando tudo isso o tempo todo, se eu não estou de olho nessas mudanças, o tempo está mudando muito rápido. A IA está trazendo novas ideias a todo momento. Então, o que a gente pode fazer de diferente para estar um passo à frente, né? Primeira coisa, entender claramente e profundamente o que é o seu processo, o que é o seu produto, o que é o seu serviço. E o seu mercado também, né? A gente fala bastante disso que você está até falando em termos de comportamento, vai ter as mudanças de comportamento, só que muitas vezes a empreendedora só olha o dela, não olhou para o mercado, né? E está, de repente, deixando a oportunidade na mesa. Faz ali um trabalho, às vezes faz, vou fazer uma aula grátis, tal, e depois no final vende um produto. Só que você gerou a necessidade no cliente e às vezes você não tem nem produto para vender. Fala aí, a gente sabe que tem gente aí que faz isso. Várias pessoas né? fazem então, isso. tem que trabalhar também a esteira de... Você ter uma boa esteira de produtos ali formatada para acompanhar essa jornada do cliente no processo de vendas, né, Janete? Com certeza. Para ser estratégico, né? Exatamente. Você tem que ter um produto de entrada. Você está lançando a sua empresa agora, você está lançando uma nova linha de produtos na sua empresa, você tem que ter aquele produtinho que é o chamariz, que é o que realmente vai fazer. Só que, onde está o grande erro que os empreendedores acabam cometendo, porque eu, empreendedor, e preciso fazer tudo, acabo esquecendo que eu cutuquei, trouxe a vontade, trouxe a necessidade, e agora eu deixo aquele cliente ali na vontade. No mercado. E simplesmente não volto para conversar com ele. Eu deixo ele prontinho para o meu concorrente. Próxima venda. Exatamente, para a próxima venda, para quem quer que seja, né? Que vai chegar ali e vai fazer. Eu treino muitas equipes que são da área de corretoras, né? Várias pessoas que eu trabalhei na área, na área financeira, na área de saúde, na área de concessionárias, né? E que essas pessoas levantam a bola, levantam a necessidade, fazem com que o seu cliente tenha toda a vontade de aquisição. E aí, por você não estar
realmente mapeando claramente quais são suas atividades diárias, o que que é mais importante, eu atender esse cliente que ainda tem uma demanda de estrada para chegar lá na compra, ou esse cliente que está pronto para comprar. Tá quentinho. Tá Quem que eu quentinho. vou lá e faço? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Nesse mundo do empreendedorismo, onde a gente está o tempo todo de frente com várias oportunidades, mas várias demandas também, se eu não souber me organizar, eu vou perder Sim. o trem.